falar agora sobre um assunto que é delicioso também, que é cuidar da nossa casa. E cuidar como? Com plantas. A planta muda, né? A energia dos cômodos da casa. E hoje o Randall está conosco para falar como você pode incrementar cada um dos ambientes da nossa casa. Seja bem-vindo. E para desmistificar muitas dúvidas, né, que nós temos sobre, pode ter planta na cozinha, a planta morre mais no banheiro. Todas as dúvidas hoje serão sanadas. E aproveite também para fazer sua pergunta no @Gazeta Mulheres. Seja bem-vindo. Obrigado. E que jardim lindo que você trouxe pra gente hoje. Como já muda tudo, né? Às vezes você tá lá em casa, olha aquela parede meio fria, aquelas cores assim. O que traz a beleza mais rápido, mais saudável, ajuda a melhorar a qualidade do ar que a gente respira, é uma planta. Então, é só você acertar na escolha dela e viver mais feliz, né? Ter dias mais felizes, mais animados, porque você começa a cuidar ali de um ser vivo e ver ele evoluir e você também fica feliz. Isso traz uma satisfação pessoal. Então, o que você falou, tem muitas dúvidas. Eu te digo que a principal é com o local de colocar a planta. Essa acho que é a pergunta número 1, né? O local e com relação à rega, porque o que mais mata a planta, além do local inadequado, é a quantidade errada de água, ou para mais ou para menos. Então, é legal quando for comprar, pesquisar, perguntar o máximo que você puder, ou exigir que tenha identificação para você poder pesquisar depois em casa também. Às vezes você ganha, né? É legal que venha escrito o nome da planta ali para você conseguir dar os próximos passos. Uma coisa importante para falar, bem importante, é o seguinte: todas as plantas vão bem em todos os lugares que são propícios para elas. Então, a gente gosta de falar a planta melhor para o quarto ou para a cozinha, porque as pessoas têm essa curiosidade mais imediata, de falar, mas eu quero para o quarto, então me fala uma aí, né? Por exemplo. Mas se você pega as plantas de ambiente interno, elas vão bem em qualquer cômodo da casa. Vai depender do espaço que você tem disponível e da luminosidade, que é um fator primordial para a saúde da planta. Você tem que acertar a luminosidade. Vamos começar falando da cozinha, já que a gente veio da cozinha. Eu acho que a cozinha é um cômodo que nós nos perguntamos, pode ou não pode ter planta? Porque tem gordura, tem fumaça, tem, né, enfim, uma umidade diferente. Pode ter planta, deve ter. A que eu mais indico para quem gosta de preparar ali suas receitas e tal, são os temperos. Então, toda a cozinha, quase toda a cozinha, vai ter uma janela com uma claridade bem abundante por conta da praticidade, né? Os cômodos já são pensados para isso. Então, você pode usar a janela da cozinha para ter os temperinhos, por exemplo. Não vai ter tanto problema com gordura, ela não vai impregnar tanto na planta, mas se isso acontecer, tem a parte da limpeza das folhas, que é muito, muito importante. Plantas decorativas também são bem-vindas na cozinha ou somente os temperos? Não, decorativas também. Jiboia, por exemplo, tem algumas folhagens que estão aqui que vão muito bem. Aqui na minha mão, eu estou só de passar a mão. É lavanda? Lavanda. Ai, gente, lavanda é tudo de bom, né? Pena que ela não está com flor, com a florzinha roxa aqui. Não tem jeito, é muito gostoso. Em cima. Então, tem um aroma maravilhoso. Para continuar dos temperinhos, alecrim, manjericão, hortelã, você pode tanto ter algumas floreirinhas com as plantas misturadas ou separadas. Então, para não errar, na cozinha usa a janela e coloca os temperos. Aí você usa até para suas receitas, né? Você sabe que eu acho muito difícil cultivar esses temperinhos, porque eles parecem fáceis, mas eles são sensíveis, eles são delicados. São delicados. A questão da rega, por exemplo, se você tem um monte de tempero lá, nem todos vai ter a mesma rega. Alguns são mais exigentes, né? E aí, na dúvida, o que a gente tem que fazer? Sempre colocar o dedo ali na terra, para saber se está seco ou se está úmido. Porque algumas plantas vão, né, aproveitar aquela água mais rapidamente e ter mais sede do que outras. Então, na dúvida, coloca ali o dedinho, mas assim, não é o mesmo cuidado mesmo para todas com relação à rega. Cada uma vai ter ali a sua atenção individual, né? Atenção individual, com cada uma das plantas. Então, e se for misturar, você coloca as plantas, tipo, sabe essas floreiras retangulares pequenininhas? Se você for colocar plantas junto, já põe as que têm as mesmas necessidades, porque aí você não erra na hora de regar. Perfeito. Mas pode ter tranquilamente. E falando do quarto, qual planta você acha que vai bem no quarto? Olha, antes vamos falar do mito da planta dentro do quarto, se pode ou se não pode, se faz bem ou se faz... né? Porque muitas pessoas acham que não pode, que não faz bem. Muito antigamente era dito até que você poderia morrer por falta de ar, porque a planta faz a troca dos gases, né? E acreditava-se que teria um problema para a gente respiratório, até que fosse faltar ar. É exatamente o contrário.
A gente pode e deve ter planta no quarto porque elas ajudam a melhorar a qualidade do ar que a gente respira. Melhora a umidade do ar? A umidade do ar também. E, por exemplo, a lavanda, né? Voltando aqui para nossa, já que está tão pertinho. A lavanda ela tem um aroma muito agradável e muito calmante, um efeito calmante. Diminui a ansiedade também, né? Então é muito legal para o quarto. Porém, a gente falou, lembra da janela, é uma planta que precisa de sol. Então, eu posso ter no criado mudo? Não, porque não vai ser legal para ela. Agora, eu posso ter perto da janela e quando eu quiser aproveitar o efeito ali do aroma, eu trago para perto de mim para dormir no criado mudo, por exemplo. No momento que eu fecho essa cortina, por exemplo. Exatamente, aí eu coloco ali pertinho, que eu adoro fazer isso que a gente fez aqui, passar a mão nela e sentir o aroma. Então, muita gente até usa a essência da lavanda no travesseiro, então é uma das indicadas. As outras, eu trouxe aqui uma mini samambaia. Essa é mini, que bonita. E olha a xicrinha que ela criança é. da Frida Kahlo. Gente, coisa mais que linda. bonito que ficou, né? Olha a delicadeza. Parece uma cabeleira Parece dela, o cabelo né? dela. Muito decorativo, Então, muito bonito. é uma mini samambaia, claro. A gente tem todas essas samambaias, a maioria são muito maiores do que isso. Ficam muito lindas no quarto porque são plantas de ambiente interno e também ajudam nessa troca aí de gases e ajudam a melhorar a qualidade do ar. Então, assim, você pode e deve ter planta no quarto e não tem moderação, não tem limite. Tá? Se você consegue cuidar delas e acha que vai ficar numa boa, coloca porque fica lindo. Já viu aquelas pranchas assim, eu acho super na parede bonito. atrás da cama e uma planta caindo, pendente. O que eu gosto de falar, apesar que eu tenho loja e adoro vender, eu sou um vendedor nato, assim, acho que é de família, eu amo vender. Mas se a pessoa não vai conseguir cuidar, não vai ter tempo, eu falo, então não coloca. Coloca uma. Põe uma fácil de cuidar para você não se frustrar, não judiar da planta, né? Então, você é um vendedor inteligente, vamos por porque partes. Quando você consegue cuidar bem de uma, você volta. decide ter outras. É isso aí. Quando É isso você aí. não consegue cuidar de nenhuma, aí você fala, eu não sou boa com plantas. O mesmo para presente, né? Sim. Alguém vai, quer um presente para a pessoa tal, fala, mas ela curte. Fala, eu acho que não. Então, pega uma bem facinho de cuidar, pega uma suculenta, tá aqui outro vasinho super lindo. Ai, bonito Olha que demais. graça, Eu acho né? suculenta uma planta fácil de cuidar e que tem um charme, né? E essa brincadeira mesmo com a estética dos vasos. Olha que linda. Então, a gente tem aqui um fica. colar de pérolas, que é essas bolinhas que parecem uma ervilha, mas é uma suculenta colar de pérolas. E aqui uma mini espada de Santa Bárbara. É da família de espada de São Jorge, que todo mundo conhece, já viu até na rua essa planta ali jogada, mas essa é uma mini espada. São super pouco exigentes em termos de rega. Então, tendo um lugar bem iluminado, regando uma vez por semana. Olha que pouco trabalho, hein? Uma vez por semana, regando, você vai ter essa planta viva por muito tempo. Mas tem que ter luz. Tem que ter luz. Então não posso colocar, de repente, num lavabo sem janela. Não, sem janela não. Se for um banheiro com janela, eu posso colocar uma planta como essa? Pode colocar. A samambaia também, pela umidade? A samambaia adora umidade, até para que você de vez em quando pulverize água nas folhas dela, elas vão amar, com moderação. No banheiro nem precisaria pulverizar, né? Não precisa. O vapor quente. Ó, um outro coringa aqui para casa toda e para o banheiro. Olha esse arranjo de bambuzinho da sorte. Ai, que bonito. Coisa E mais essa linda. é uma planta muito bacana para presentear, né? Muito bacana pra presentear. Falam que você tem que ganhar o bambu da sorte, que isso atrai mesmo. prosperidade, dinheiro. É isso aí, é uma lenda, né, que tem em torno dessa planta. As pessoas acreditam muito nisso e eu sou da seguinte opinião. Quando você tem essa crença, essa fé e vai com esse pensamento positivo, é legal, eu alimento esse tipo de coisa porque, assim, é bacana. Tem a intenção. Se faz bem, se você acha que faz bem, vai na sua fé porque vai fazer bem. A Lívia pergunta pra gente se Zamioculca é uma boa opção para quarto. Ela já tem uma jiboia, uma espada de Ogum e de Yansan e também já tem um bambu da sorte. Então, tá vendo? Falando da espada, a gente sem Olha saber só. que a gente tá indo por caminhos ali Sim. meio parecidos. A Zamioculca, eu vou chegar aqui pra frente só pra mostrar essa daqui, ó. Mostre. Que é uma Zamioculca Black, com essa folha bem escura. Nossa, que bonita. É relativamente nova essa planta no Parece Brasil. emborrachada, né, essa folha. Parece borracha. Eu nem limpei para trazer ainda, hein? E olha que curioso, ela nasce verde, então a mais conhecida aqui no Brasil é a verde. Só que essa preta, a folha dela nasce verde e vai ficando escura dessa forma. Ah, é a mesma planta, a mesma planta, então, em a mesma estágios planta. diferentes. Linda demais. Muito bonita. Então pode sim ter no quarto, sem problema nenhum. É outra planta, assim, muito pouco exigente em termos de rega, uma vez por semana, então é uma escolha boa para iniciantes ou quando você vai presentear alguém que você acha que não sabe cuidar muito bem ou não tem tempo, né? Que o grande dilema hoje é a questão do tempo. Sim. E a gente tem que achar tempo para coisas importantes. Então não custa nada você pegar um dia da semana, um copo de água esse aqui
e colocar na zamioculca. Para quem não tem muita habilidade, observar a folha. Se eu vejo uma folha mais gordinha, mais áspera, ela tende a precisar de menos água, de menos rega por absorver Sim, essa água? E ela retém mais água, né, dentro dela, então vai precisar... A zamioculca mesmo, que a gente mostrou aqui no cantinho, é uma que tem a folha bem gordinha. Ali na base dela, né, nas raízes ali são umas batatas que também armazenam água, então ela é muito pouco exigente em termos de rega por conta disso. Ela já tem água ali por dentro dela. Ao contrário, uma planta como a lavanda ou a samambaia de folha fininha... a gente percebe, né? Parece que ela clama por água. Exatamente, porque a planta tem aquela transpiração, né? Ela faz a troca de gases tal, e a fotossíntese, e também a água ela elimina como se fosse um suorzinho assim, sutil. Então, quanto mais folha e mais fininha, mais ela faz essa perda de água e mais você tem que repor. Entendi. É um ciclo que você vai... Por isso que eu falo, começa devagarzinho e vai... E você vai entendendo, depois você vai aprendendo com as plantas. Depois você olha e já saca, ó, tá precisando, não tá... A Vilas Boas fala justamente sobre o lírio da paz. Ela te pergunta se o lírio da paz, ele vai bem no banheiro. Vai muito bem no banheiro, é uma planta que gosta de umidade. E a gente tem um ranking que a NASA criou há um tempo atrás, estudando como melhorar a qualidade do ar naquelas aeronaves fechadas, né, que vão para o espaço. Então, algumas plantas foram campeãs nessa troca de gases e de melhora da qualidade do ar. O lírio da paz é uma delas. Jura? Então, e ele vai bem em espaços que não tem janela, então? Ele é uma planta de sombra, mas não de lugar escuro. Isso é uma coisa legal para prestar atenção, você que está em casa e tem essas dúvidas. Planta de ambiente interno não é planta de escuridão. Ela é protegida do sol ficar batendo na folha dela, mas o local tem que ser claro. Algumas você consegue cultivar em lugar com menor quantidade de luz natural, né, um lugar mais escuro, que é o caso da zamioculca que a gente mostrou. E essa aqui, olha que linda, essa... Parece um... deixa eu pegar ela pra gente ver melhor, é bem bonita. É linda essa planta. planta. Como se chama essa planta? É Dracena compacta. Tem a Dracena maior? Tem a Dracena maior. Que essa é compacta, ela é pequenininha, parece até uma árvore, né? Essa também, você vê, a folha dela é verde bem escuro, então isso é outro indicativo de que ela é para ambiente interno. E pode ser um local com bem pouca luz também. E ela é de crescimento bem lento, então você pode ter essa planta tranquilamente em qualquer cômodo da casa, que ela vai te dar muito pouco trabalho, ou quase nenhum trabalho. A planta gosta de luz artificial? Quando a gente fala, precisa de um pouco de luz, a luz de casa é suficiente ou ela precisa da luz solar? A luz solar. Tem algumas empresas que já desenvolveram essa iluminação para a planta, mas ela é específica. Não é essa luz que a gente usa para iluminar o ambiente que vai fazer bem. Perfeito. Nesse caso, é luminosidade natural que elas precisam. Croton. Que Croton. planta é essa? Que é linda! Olhem essa folha, gente, é torcida. Esse é o croton que a gente chama parafuso, por causa dessa folha enroladinha, e isso para quem quer cor, né? Então, eu trouxe porque a gente está falando de dentro de casa e tal, mas é uma planta linda de sol que você pode ter em casa, onde? Pertinho da janela. Tá. Ou daquela porta de vidro, ou da varanda, como outras que eu trouxe de sol. A rosa do deserto, que está do lado. Também é uma planta de sol. De sol. Então talvez a pergunta seja, essa planta é de sol ou é de sombra? Porque aí eu consigo definir onde colocar na minha casa, certo? É isso aí. E atrás de você, a gente tem uma palmeirinha, uma areca bambu, para especificar que ela é uma coringa, que vai bem tanto no ambiente interno como no externo. Então, um lugar sem sol nenhum, ela vai bem. E no sol também ela vai bem. A diferença é que a folha reage diferente. No sol ela vai ficar mais clarinha, quase um tom meio amareladinho, e no ambiente protegido, como ela está lá na minha loja, protegida, esse verde escuro. Mas essa é uma planta linda, nossa, é belíssima versátil, mesmo. já dá aquele ar tropical para qualquer ambiente. Temos alguns mitos e verdades que a turma de casa mandou com a gente. Falamos, né, do primeiro mito, que era justamente sobre dormir com plantas. Isso é mito, já vimos. O próximo é, quanto maior o vaso, mais rápido a planta cresce. Isso é mito ou verdade? Isso é um mito. É um mito, porque assim, a planta, na verdade, você deve sempre respeitar... vou pegar aqui o lírio para a gente mostrar. Tem que ter uma proporção entre o tamanho da planta e o tamanho do vaso. Não adianta, se eu quero que a planta cresça, eu aumento gradativamente para um vaso um pouquinho maior, cada vez, por dois motivos. O primeiro é estético. Você imagina um vaso bem grandão com uma plantinha pequena no meio e você lá esperando ela crescer. Isso é uma ansiedade nossa, tá? Né? Uma pressa nossa. E a quantidade de raízes, né, que ela teria que criar nesse vaso gigantesco. Demora muito, para ela não é legal. Para a planta se sentir ali firme, segura, então
É um vasinho pequeno, respeitando o tamanho dela, e eu vou aumentando conforme a necessidade da planta. Se eu quero uma planta para preencher um espaço maior, já compro uma maior. Esse que é o detalhe. E mesmo assim, talvez depois de um tempo eu tenha que trocar de vaso ou eu diminuo a parte que era dela fazendo limpezas, fazendo poda. Perfeito. Porque ela vai continuar crescendo. Mas tem que ir passo a passo. Com essas não dá dicas pra que a gente está pular dando, etapas. ela vai continuar crescendo bem saudável e você vai ficar bem feliz. Colocar pedrinhas no fundo do vaso evita que a planta apodreça. Isso é mito ou verdade? Isso é uma verdade. É verdade porque você tem que fazer ali, a gente chama de camada de drenagem, né? Todo vaso tem aquele furinho embaixo. E para proteger o furo, você vai e coloca a pedrinha ou argila. Seria essa a pedrinha ou isso aqui é decorativo? Essa é decorativa, mas se eu tivesse que plantar um vasinho pequeno agora e não tivesse poderia outro utilizar material, também. pegaria ele, porque você faz essa camadinha para quando a água chega ali, ela consegue escorrer e não ficar parada. Por quê? O problema não é que a planta que vai apodrecer, o problema começa nas raízes. Água parada na raiz apodrece e aí vai passando para a planta. A gente só percebe isso algum tempo depois. Então, é bem importante na hora de plantar fazer ali o passo a passo correto. E é vale muito legal. cascalho também, então qualquer elemento que a gente coloque perto dessa raiz. Até bandejinha de isopor que você comprou ali, limpou, lavou, posso quebrar e colocar no fundo do vaso para fazer essa camada. É uma barreira mesmo. É uma barreira mesmo. Borrifar água nas folhas substitui a regra tradicional? Mito ou verdade? Mito. Mito! Porque pensa bem, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, o lírio, pra gente pulverizar água nele. Claro que essa água vai escorrer pra raiz, pra terra do vaso. Mas não é uma rega, não equivale à rega. Se nesse dia eu fizer isso aqui, sei lá, tô com pressa, não quero regar, não tem problema. Mas isso não é uma rega, é um refresco pra planta. Então você tem que fazer ou as duas coisas, ou priorizar sempre colocar água aqui no vasinho, na terra. Porque ao pulverizar, essa água não chega na raiz. Às vezes, como eu te falei, se ela escorrer muito por aqui, ela até Teria vai que ter chegar. uma quantidade grande. É, mas você não vai, né, fazer isso toda vez. É importante pulverizar, é muito importante, mas a rega, pegar um regador ou uma garrafinha e colocar água aqui é muito melhor e mais importante para a planta. E por que nós falamos que a planta fica feliz quando a gente pulveriza? Porque, então, ela fica assim, já fica com uma cara melhor, né? A aparência é imediata. Imediata. E porque você ajuda a limpar, ela tem tipo de uns poros por onde ela faz a fotossíntese e essa troca de gases. Quando está empoeirado, vou pegar aqui uma outra planta que eu amo. Esse aqui é um vasinho que eu peguei da minha casa, tá? Olha que coisa mais linda. Que linda! Essa parece como se fosse uma palmeira, né? Aquelas plantas que a gente encontra perto de praia. Parece não é? mesmo. Porque tem esse tronco reto. É uma dracena pau d'água. Vou pulverizar que aqui, ó. bonita. E o que eu te falei que é importante a gente limpar, ó, sempre na direção aqui do sentido da folha, né? Olha como saiu. Minha nossa. Olha isso. Deixa o pessoal de casa ver. É impressionante. Isso aí entope esses, na verdade chama estômatos. Vamos falar poros que é mais fácil de entender. Esses furinhos que tem ali na folha, por onde a planta respira e fica saudável. Então, quando eu faço essa... É por isso que ela fica feliz, que você respondeu a sua pergunta. Sim. Feliz porque ela fala, como se ela fizesse assim, ó, agora eu posso respirar bem aliviado. Como se ela tivesse tomado um banho, né? É. É um alívio mesmo. Agora eu vou aproveitar, deixa uma receitinha aqui caseira, coringa. A gente tem duas coisas. Eu faço essa limpeza da folha para ela respirar melhor e ficar bonita. E aí tem um brilha-folha, porque tem produto que você pode comprar, industrializado, um brilha-folha. Mas tem esse caseiro aqui, ó, que eu pegar a casca da banana madura, aí vou passar na folha. Ó. Só ela? Só ela. E isso não atrai bicho ou alguma coisa pra planta? Não atrai. Se você ficar preocupada ou ver que tem mosquitinho, eu posso tirar o excesso, o mesmo paninho úmido que eu usei para limpar, vou pegar uma outra parte Você limpa dele. Excesso. Tira o excesso. Mas eu quero que você veja a diferença dessa folha para as outras, ó. Parece que passou verniz na planta. Olha verniz. Aqui, ó, vou baixar uma outra. Com licença, planta. Olha a diferença. É impressionante, hein? Pego a banana madura, uso para dar o brilho na folha. Você falou uma coisa legal, se junta mosquitinho ou não, depende do ambiente, do lugar. Se eu ficar preocupado com isso, ou se eu vejo que vai juntar, eu tiro esse excesso com o paninho úmido. Perfeito. Tá? Mas assim, essa limpeza é muito importante, muito importante. E eu devo fazer com que frequência? Sempre que você notar, tipo, eu fiz agora e daqui um mês mais ou menos a folha tá opaca de novo, tá com aquela cara triste. Você falou que ela fica contente, vamos falar que ela tá triste agora, porque tá ali toda entupida. Eu percebo isso visualmente e vou lá e faço a limpeza. Eu gosto de falar que isso é uma terapia das boas.
porque você deixa o celular de lado. E vai lá e cuida, né? Faz um trabalho manual. E sabe, é uma conexão que você cria. Isso aqui, se a gente parar para pensar, é natureza. A gente precisa de natureza perto de nós. Isso nos acalma, isso nos remete à nossa ancestralidade, que a gente é um ser que veio ali da natureza. E agora, cada vez mais, a gente se esquece disso, se desliga, desconecta desse contato com a natureza para conectar com tecnologia, asfalto, correria, que a gente falou aqui. Então, aproveita esse momento para se reconectar. É muito legal. É uma terapia mesmo. É uma terapia. E a planta, ela é capaz de neutralizar odores da casa? Tem alguma específica que tenha esse papel ou isso é mito? Olha, ela consegue um pouco. Eu te falei da questão de purificar o ar interno. O lírio da paz, por exemplo, nesse estudo que foi feito dos gases, tem um que está presente no esmalte. Mulher sabe que esmalte tem um cheiro bem forte. Sim, tem. Esse cheiro ele é super tóxico. Então, se você tem ali uma manicure, um lugar que faz unha, quanto mais lírio da paz você tiver espalhado por ali, ele não vai resolver, mas ele vai ajudar a neutralizar um pouquinho esse efeito que a gente às vezes não percebe, mas que está aqui presente em tudo. Até no verniz que está nessa mesa, no spray que a gente passou no cabelo, no shampoo, em tudo. Ajuda a neutralizar, mas não faz milagre, né? Exatamente, por isso que eu falo, quanto mais, melhor. Quanto mais plantas, melhor o efeito. Não vai pegar um vasinho e falar, agora eu posso respirar esse ar tranquilamente, não. O que eu preciso fazer? Coloco o máximo que eu consigo, mantenho o ambiente sempre limpo, arejado, para mim e para a planta e para o pet. Sim. Aquele ar parado, aquela janela que nunca abre é um pecado. Você tem que abrir, deixar o sol entrar, deixar o vento. Tem gente que me fala assim, mas onde eu moro é perigoso. Eu falo, então vai bem de manhãzinha, abre, faz a troca do ar e depois você fecha de novo. Faz um pouquinho, né? Mas tem que fazer. Pessoal de casa tem uma dúvida sobre os mosquitinhos. A pergunta é a seguinte: qual planta ajuda a espantar mosquitos ou insetos dentro de casa? Alana Matos. Olha, Alana, essa é uma pergunta também que gera muita polêmica, porque uma plantinha não vai fazer tanto efeito. Então, o que eu tenho que pensar? Tudo que tem cheiro forte, como alecrim, lavanda, hortelã, cidreira, tudo que tem cheiro, citronela, tudo que tem cheiro forte vai ajudar. Eu posso até fazer alguns inseticidas caseiros usando esses ingredientes. Alho, alecrim, tudo que tem cheiro forte. Agora, não é exatamente isso que vai ajudar. Isso é muito... Você teria que extrair deles uma essência, alguma coisa para fazer efeito. Um pouco ajuda. Não é a finalidade da planta. Não é. Não é a finalidade Só para da falar, planta. eu falei da citronela, tem uma outra planta que eu não trouxe aqui, mas que chama malva. Malva. Que ela exala muito mais cheiro parecido com a citronela, então ela é mais eficiente para isso. Que eu sugiro que você vá ali num lugar que vende plantas e vá sentindo. O aroma que você sentir vai ser forte também para esses insetos. Então, aí você vê a quantidade que é possível colocar no seu ambiente, vai lá e capricha. Muitas pessoas aqui no @GazetaMulheres estão perguntando sobre plantas e pets. Quais são os cuidados que eu devo ter? Quais são as plantas que eu não devo ter em casa, tendo um animal de estimação? A Rita te pergunta justamente isso. A Aline também pergunta, porque ela tem gatinho em casa. Então a turma quer entender um pouco mais. Eu falo o seguinte, todas as plantas têm o seu grau de toxicidade. Todas elas. Tanto que os remédios, os produtos são extraídos, a maioria das plantas, por conta desse efeito que eles têm. Então, a pior de todas, a mais terrível, é a Comigo Ninguém Pode. Ela é tão popular quanto a espada de São Jorge, que a gente falou aqui. Ela é altamente tóxica, só que eu tenho minha relógio, mas a minha casa também é lotada de plantas. Sim. Muitas. E tenho gatinho, sempre tive. O que acontece com o animal normalmente? A não ser que ele seja muito agitado, de querer ficar... Ele vai morder um pouquinho a planta, até para coçar o dente, ele já sente aquilo e para. Ele sabe. Ele sabe, ele tem a intuição. Claro que algum animal filhote, pelo amor de Deus, quem está em casa não vai confiar 100% na intuição do bicho. Se eu tenho um filhotinho que é mais agitado, mais curioso, eu pego essas plantas e deixo fora do alcance dele. Lugar mais alto, ou às vezes, não tem como. Então, não tem essas que são mais tóxicas, como a espada de São Jorge, o próprio lírio da paz também é. Eu nunca vi o lírio em casa mordido, por exemplo. Agora, a rosa do deserto que a gente mostrou ali, aquela com flor vermelha. A do centro. Isso, a do centro. Ela deve aqui atrair pelo caule, né? E aí, o que aconteceu em casa uma vez, eu sempre gosto de contar essa história, eu estava fazendo uma limpeza nelas e tirei algumas folhas que estavam meio amareladas, e essa folha deixa escorrer uma seiva, essa planta. A minha gatinha filhote, por curiosidade, foi lá e lambeu, e eu só vi que ela estava saindo já da planta. Falei,
Continuei fazendo o que eu estava fazendo, ela começou a fazer assim com a língua, sabe, fazer movimentos com a língua e babar. Já falei com o veterinário na hora, ali pelo WhatsApp, ele falou o seguinte: se ela continuar andando cada vez mais, ou você traz ela para cá, e ele já sabia qual era a planta, né? Isso é muito importante você, quando for levar o bichinho. Saber qual foi o contato. E se você não sabe, leva a planta junto. Ele falou só que se diminuir, se for o contrário, ela for parando de babar e não tiver problema, acabou. Ela já expeliu, porque foi uma lambidinha, só que ela deu, então eu vi isso acontecer comigo. E ela ficou bem? Ficou super bem, ela parou de babar. Mandei mensagem para ele e falei, pode ficar super tranquila, já tomou água, já comeu ração, então, final da história, ela nunca mais lambeu a planta. Mas na dúvida, na dúvida, tire as plantas de perto. Tira de perto. E quando for comprar, pesquisa, tipo, os temperos são super tranquilos, várias não tem problema. E tem as que são piores que eu falei. Comigo ninguém pode, a espada de São Jorge. É pra você tomar bastante cuidado. Todo mundo fala, né? Até pra você manusear ela, fazer uma poda, querer fazer um corte. Tem gente que é mais sensível e tem gente que é menos sensível, mas assim, a seiva delas é bem tóxica. Então bastante cuidado, usa luva se for o caso. No início do programa hoje, nós mostramos a decoração, você viu, Randall? Vou pedir pra turma até colocar na tela, da renovação de votos dos Justos. Que eles fizeram uma decoração imensa com, olha isso, com orquídeas, com tulipas e hortênsias também. E aí fica a dúvida, o que fazer com tudo isso depois da festa? Algumas pessoas comentaram comigo no @GazetaMulheres que as orquídeas a gente pode colocar num tronco de uma árvore, mas o restante, como que as pessoas trabalham com esse material todo usado numa festa como essa, no pós-festa? Então, quem trabalha com decoração de festa, normalmente, eles que não me ouçam, reaproveita isso no próximo evento, o que é possível. Tem gente que gosta de levar umas lembrancinhas, né? Tipo, vou no casamento e vou pegar um vaso. Você tem duas modalidades de decoração. Se a orquídea estiver num vaso plantada, ali no substrato, se ela não foi cortada para decorar, você consegue levar, cultivar na sua casa, colocar numa árvore, qualquer planta. A maioria das que são usadas para decorar, para fazer aquelas mesas que tem aquele arranjo enorme aqui, elas são cortadas e espetadas. Ou na espuma floral, ou na argila, e a gente não enxerga aquela base. Mas tá tudo espetado ali. Aí, a pessoa que faz o evento vai reaproveitar no próximo, ou, infelizmente, vai descartar. A durabilidade é baixíssima, Baixíssima. então. Baixíssima, São dias? Então, poucos dias. Tanto que quando você vai comprar, a gente fala, tem duas modalidades, né? Essas plantas que estão no vaso e tem as flores de corte. Rosa, todas elas são cortadas e você compra por maço. Então, o cara que comercializa isso, ele armazena em geladeira para conservar por mais tempo. Então, quando você cortou, ela já é uma contagem regressiva para ela ter aquela seiva circulando. Enquanto ela está circulando, beleza. Vai parando, vai começar a secar e vai, infelizmente, morrer. E o trabalho para montar tudo enquanto ela ainda tá bonita, né? Exatamente. Então, tem que otimizar o tempo e vai ser reaproveitado o máximo que der. Eu sou totalmente a favor. Reaproveita o máximo que der. O quanto puder, quanto sem puder. dúvida. Sempre um prazer recebê-lo, Randall. Muito obrigada. E você encontra muito mais no Vila Nina TV. Isso, tanto no Instagram como no canal do YouTube. Pode ir lá, tem muitos vídeos curtos, mais longos, para tirar todas as dúvidas, porque quanto mais planta, melhor. É isso aí, quanto mais planta, melhor. Só de estar ao seu lado nessa bancada já me fez muito bem. Que bom, fico feliz em saber. Bom feriado pra você.